Olá pessoal, meu nome é Jorge Alcântara, sou produtor cultural, editor de vídeos e filmmaker. Atuo na área há 5 anos e vim falar para vocês sobre esses projetos e sobre a minha atuação nessa área nos últimos anos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a profissão produtor cultural, que também é conhecido como empreendedor cultural, que faz todo sentido, já que ele é uma pessoa que produz, ele é responsável pela captação de recursos, ele pode ser o responsável pela pós-produção, ele está envolvido em todo o processo de uma produção cultural, do início ao fim. Desde a ideia, do roteiro, desde a captação de recursos, ele é o responsável por todo um projeto cultural que ele estiver envolvido. Uma produção cultural ela tem 3 etapas principais, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. O produtor ele atua nessas 3 fases de uma produção, porém ele pode escolher apenas uma para se dedicar. A pré-produção é a etapa de elaboração de um projeto, que inclui escrever sobre o assunto, é, qual o público-alvo, qual o objetivo, qual o orçamento necessário para que aquela produção seja realizada. E a segunda etapa de uma produção cultural é a produção executiva. É aquela parte que você tira do papel e transforma em ação o conteúdo que você quer transmitir. Ele pode atuar também especificamente nessa área, se assim for a opção dele. Assim ele gostar de fazer, assim ele se sinta mais à vontade. Mas ele pode trabalhar também na pós-produção. A pós-produção, como o próprio nome já diz, é aquela fase de término. Terminou a gravação, o que ele vai fazer? Ele vai devolver os materiais alugados, ele vai fazer os pagamentos, ele vai conferir as planilhas, enfim, ele vai finalizar o projeto. Ele pode atuar especificamente nessa área. Mas, como eu já disse, ele pode atuar nas 13 e é o que acontece normalmente. Um produtor cultural, ele tem que estar entendido também, ele tem que entender também muito de lei. No caso, se ele quiser trabalhar com editais públicos e editais culturais, é importante que ele conheça das leis da cidade, das leis estaduais e até as leis nacionais. Quando muda de governo também, algumas regras podem mudar no incentivo à cultura. Então, se ele quiser trabalhar com editais, ele tem que entender de lei para que ele não seja autuado, multado, perdeu o incentivo e tal. O produtor cultural também, normalmente, principalmente aqui no Brasil, que o incentivo à cultura é pouco, ele também se dedica muito à captação de recursos para que a sua produção possa ser tirada do papel, tirada das suas ideias e colocada em prática. Para isso, ele precisa de recurso financeiro e muitas vezes ele também é o responsável por essa captação financeira. E esse profissional ele tem que estar muito atualizado, porque ele tem diversas vertentes que ele tem que trabalhar e ele é o responsável, inclusive criminalmente, por uma peça, de todas as formas ele é o responsável. É o nome dele que está como responsável por uma produção. E é por isso a importância dele estar sempre atualizado em relação a leis, enfim. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a profissão de filmmaker. Como o próprio nome já diz, o profissional que trabalha nessa área, ele atua filmando as pessoas com a câmera. Ele filma vídeos, ele filma filmes, ele filma toda uma produção. Pode ser uma produção cultural, uma produção voltada para a internet, mas esse profissional ele tem que ir mais além do que apenas filmar. É um profissional que tem que ter um olhar crítico, sensível, ele tem que captar tudo que está em cena, desde a parte de iluminação, som, expressão facial, ele tem que estar em harmonia com o que o diretor quis passar, porque isso, para uma imagem contar uma história, ela tem que ter
som, ela tem que ter imagem, ela tem que ter uma iluminação adequada, ela tem que transmitir. Esse profissional ele tem que ter a sensibilidade de perceber todos os objetos em cena. Ele tem que filmar não só o ator em si, mas todo o cenário envolvido, todos os objetos em cena, tudo que for coerente para a história, tudo que contar, que ajudar a contar uma história tem que ser captado pelo filmmaker. Ele é um profissional que cresce muito no mercado, principalmente com esse momento de aumento no consumo pela internet. E isso fez com que a profissão crescesse muito. Muitas pessoas trabalham nessa área atualmente, cresceu muito a procura por essa profissão, porém, a maioria das pessoas não são muito especializadas ainda, infelizmente. Então, é uma área que tende a crescer muito. O filmmaker é um profissional que, quando qualificado, ele pode conseguir muito trabalho. Ele pode ter um mercado de trabalho bem aberto, um leque de oportunidades muito grande. Mas, para isso, ele tem que dominar muitas técnicas. Ele tem que entender de tecnologia, principalmente. O filmmaker é o profissional responsável de filmar, de gravar a imagem exata que o escritor quis transmitir para as pessoas. Então, é um profissional que tem que estudar bastante, ele tem que ter um olhar crítico, como eu já disse, e minucioso. Bom, eu vou falar para vocês um pouco agora sobre a profissão de editor de vídeos. Basicamente, o editor de vídeos é o profissional responsável por cortar imagens e depois juntá-las para contar uma história de forma harmoniosa, de forma que faça sentido, que as pessoas entendam, que seja coerente com aquilo que foi proposto pela pessoa que escreveu, pela pessoa que idealizou um projeto. Esse profissional, ele também pode atuar de forma muito pessoal, ele pode produzir coisas para ele pode editar seus próprios vídeos, ele pode trabalhar com uma produtora, ele pode tanto produzir para si mesmo quanto para os outros. O editor de vídeo, ele tem que estar sempre em conexão com aquilo que a história se propõe a dizer. O profissional que trabalha nessa área também tem que estudar bastante, porque é uma profissão que exige conhecimento técnico, ele precisa de conhecer tecnologia. O editor de vídeo pode ser considerada uma das profissões do futuro, uma das profissões muito requisitadas e provavelmente uma das que mais cresce no mercado, principalmente pelo crescimento do consumo das pessoas por meio da internet. A internet é um meio de divulgação muito grande, cada vez mais se expande e cada vez abre mais espaço para esses profissionais. O editor de vídeo pode trabalhar em muitos setores, como eu já falei. Mas, para quem trabalha com produção cultural, esse profissional tem que ser muito qualificado. Mesmo com o mercado aquecido para a profissão de editor de vídeos, ainda existem poucos profissionais que entendem as técnicas de engajamento e retenção de atenção de vídeos. Isso faz toda a diferença, principalmente na internet, onde os vídeos devem ser curtos, rápidos, dinâmicos e inteligentes que prendam a atenção das pessoas. E muitos profissionais, muitas pessoas que trabalham nessa área não entendem essa dinâmica. Então é muito importante sempre estar estudando, se atualizando das tendências de mercado, o que as pessoas querem. O editor de vídeo ele é muito mais do que uma pessoa que corta e cola imagens. Ele tem que entender toda a dinâmica de captação de atenção. Atenção, quanto mais atenção o editor consegue trazer para o seu vídeo, mais sucesso ele irá obter na sua profissão. Então, na verdade, com a internet eu comecei a trabalhar inicialmente escrevendo conteúdos de variados tipos, atuando apenas como roteirista, como escritor mesmo, e fui me aperfeiçoando e gostando cada vez mais da área. Na verdade, eu atuava em outra área totalmente diferente, já estudei e trabalhei em outros setores,
mas em 2015 me apaixonei, comecei a conhecer melhor a arte, a cultura e essas novas formas de contar histórias a partir da tecnologia, das redes sociais, e eu fui estudando, fiz vários cursos na área, me especializei, embora não tenha nenhum curso específico de graduação, eu fiz vários outros cursos que me deram uma visão e um certo profissionalismo para atuar, que eu também me identifiquei muito com tudo isso e hoje sou apaixonado pelo que faço. Nós da Literalta TV realizamos vários projetos culturais e de audiovisual no ano de 2021. Dentre eles estão as videoaulas sobre análise literária pela Lei Aldir Blanc, Sorocaba, a peça teatral Zé Petit e Amendoim, 2021, e também oficinas de introdução à poesia, semente poéticas, realizadas nas escolas públicas de Sorocaba, pelo PROAC 2021. Esses são alguns dos projetos daqui do nosso canal Literaltas TV. Esses são os projetos que a gente realizou no ano passado, mas também temos vários outros projetos que estão sendo realizados agora em 2022. As videoaulas sobre análise literária têm como principal objetivo atrair a atenção dos jovens para a nossa literatura brasileira, para a literatura regional, que na verdade anda muito esquecida devido à tecnologia. As oficinas de introdução à poesia semente poética realizada nas escolas públicas de Sorocaba em 2021 por meio do PROAC tem como objetivo trazer de volta ou introduzir à vida desses jovens conhecimento e o hábito da leitura. A peça teatral Zé Petit e Amendoim foi gravada aqui em Sorocaba e ela está disponível no nosso canal, no Literaltas TV. Criamos o canal Literaltas TV com a intenção de promover e divulgar a literatura nacional e regional. Por isso, ainda este ano, traremos uma série de entrevistas com profissionais do audiovisual e do teatro daqui de Sorocaba e de toda a região. Bom, sobre os projetos do Literaltas TV para 2022, temos muitas novidades. Nós realizaremos uma série de videoaulas sobre roteiro cinematográfico, análise e criação literária, redação e interpretação de texto. Uma série sobre vídeos informativos sobre a história do cinema e 2 programas feitos para o YouTube com recursos próprios. O Pseudoverso, que falará sobre assuntos polêmicos do cotidiano brasileiro, e o Cinecult, que trará dicas de filmes inusitados e irreverentes para os amantes da sétima arte. Além disso, estamos no processo de produção de um curta-metragem de terror e a gravação de outra peça inédita, especialmente para o nosso canal aqui do Literaltas TV. Já no PROAC de 2022, teremos uma série de oficinas literárias que serão realizadas nas escolas e espaços públicos da cidade de Sorocaba, que abordarão a temática rap e poesia. Também será realizada a performance Sarau Literário, espetáculo A Poesia dos Sentidos, que aborda questões de acessibilidade por meio de expressões poéticas e sensoriais. Além disso, temos 2 documentários sendo produzidos ainda para este ano. Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Não deixem de se inscrever no nosso canal, ativem o sininho para saber de todas as novidades. Muita coisa boa está por vir aqui no Literaltas TV. Obrigado pela atenção e até a próxima.